nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Salve Maria, salve José. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de oração, catequese em 12 minutos. Nós estamos nos preparando para a novena de Pentecostes. E já começamos assim, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, é uma alegria podermos nos preparar para uma solenidade maravilhosa que é a festa de Pentecostes. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, rezar um pouquinho sobre o tema Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. E esse versículo ele está na epístola de São Paulo, que São Paulo escreveu para os Gálatas. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito. E o que São Paulo queria dizer com isso? Ele falava, vamos dar uma contextualizada nisso, né? São Paulo estava escrevendo para judeus recém-convertidos ao cristianismo e para pagãos que acabavam de se converter ao cristianismo. E estava havendo ali naquela região uma discussão. É preciso seguir o rito judaico? Ou a gente precisa circuncidar, a gente precisa o quê? Né? Então, estava tendo uma discussão ali sobre o que os novos cristãos precisavam seguir. E aí, São Paulo, como pai, como fundador da comunidade, disse para eles, olha, as contendas e as brigas não vão levar a lugar nenhum. Com contenda e briga, vocês vão satisfazer aos apetites da carne. E para que isso não aconteça, o que vocês precisam? Deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. E aí, quando a gente vai lá no dicionário e olha o que significa conduzir, olha que maravilha, olha o que esse verbo quer dizer. Ir junto com ou dentro de algo. Ir junto com ou dentro de algo. De um lugar para o outro, dando-lhe direção e ou comando. Guiar, dirigir. Era a mesma coisa de São Paulo estar chegando para os Gálatas e dizendo assim para eles. Deixe o Espírito Santo ir junto com você, ir dentro de você. Deixe o Espírito Santo te levar de um lugar para o outro. Deixe o Espírito Santo te dar direção, deixe o Espírito Santo te dar comando, deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo te dirigir. E aí eu fico pensando, para a gente se entregar dessa forma a alguém, a alguma coisa, a gente precisa de muita confiança. Você não se deixa dirigir por quem você não confia. Pensa comigo que experiência mais terrível você entrar num carro para ser conduzido por alguém que você não tem confiança na direção. Pensa que coisa terrível se você vai chegar para pedir conselho para uma pessoa que não sabe dirigir a própria vida. Então, se entregar, se deixar conduzir por alguém é algo que exige confiança. E nós confiamos só em quem a gente conhece. Você conhece o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo ele é uma pessoa. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Como a pessoa do Pai, como a pessoa do Filho, com quem a gente se relaciona. E aí chega na pessoa do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma pomba, o Espírito Santo é um fogo, é um terremoto, é uma brisa mansa. Isso são aspectos, representações do Espírito Santo na palavra de Deus, na nossa liturgia. Agora, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Uma pessoa. E como pessoa, ele tem características. O Espírito Santo fala.
Nós estamos acompanhando agora, depois do tempo pascal, os Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo de Deus falava com os apóstolos. Pedro, vai por aqui. Filipe, para perto desse carro. Evangelize essa pessoa. Faça isso, faça aquilo. O Espírito Santo fala, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo ouve. O Espírito Santo ouve as suas orações. O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo se aproxima e o Espírito Santo se afasta. E como pessoa que é, pessoa divina, pessoa da Santíssima Trindade, ele quer se relacionar com você. O Espírito Santo quer a sua confiança. E você só confia, eu repito, em quem você só se entrega em quem você conhece, em quem você confia. E o Espírito Santo quer essa confiança. O Espírito Santo quer adentrar a sua vida. O Espírito Santo quer que você o conheça. Assim como a gente se relaciona com o Pai, que a gente se relaciona com o Filho, claro, é um Deus em 3 pessoas, mas conhecer a pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente conhece muito, no máximo, os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, os 7 dons, né? Mas e a pessoa do Espírito Santo? Para que a gente precisa dos dons do Espírito Santo? Por que eu quero os dons do Espírito Santo? Por que eu quero ser conduzido por ele? Porque esse versículo fala, deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo. Para que você não viva a sua própria vida, mas para que você viva a vida que Deus tem para você. A vida que Jesus, todos os méritos que Jesus conquistou na cruz para você, eles serão distribuídos e concretizados na sua vida através da pessoa do Espírito Santo. E se você não o conhece, se você não convive, se você não relaciona, como você vai usufruir de todos esses bens? E quando você se deixa conduzir pelo Espírito Santo, quando você confia no Espírito Santo, quando você vai tendo para ter mais intimidade com o Espírito Santo, tem algo que nós, católicos, precisamos entender: vida interior. E aí, eu trouxe uma definição de vida interior muito interessante de um santo da nossa Igreja Católica, São José Maria Escrivá. E olha como é que São José Maria Escrivá define vida interior. Recolhe-te, procura a Deus em ti e escuta-o. Às vezes a gente pensa que é um tratado de teologia, né? Uma coisa tão distante da gente. Mas olha o que é vida interior. Olha como é que um santo da nossa igreja, dos nossos tempos, do século XX, São José Maria Escrivá, define vida interior, que é o que o Espírito Santo deseja para você, vida interior. Recolhe-te, procura a Deus em ti e escuta-o. Isso é vida interior. E aí, já vamos começar a pensar nessas coisas. Você costuma se recolher? Recolher para estar com Deus, para estar na presença de Deus? Você procura a Deus em você? Você escuta a Deus? Recolhe-te, procura a Deus em ti e escuta-o. Isso é vida interior. E é nessa vida interior que o Espírito Santo vai se encontrar com você. É nessa vida interior que o Espírito Santo vai conduzir você. É nessa vida interior que o Espírito Santo vai se relacionar com você. E quando a gente fala de vida interior e de condução do Espírito Santo e de intimidade com Ele, com esse Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, não tem jeito de ser diferente para onde o Espírito Santo vai te conduzir. Quando a gente fala de vida interior conduzida pelo Espírito Santo, ele vai nos levar para, no mínimo 4 coisas. A primeira delas, uma vida de oração. O Espírito Santo te conduz a uma vida de oração, porque ele quer ser o seu mestre interior. Recolhe-te, busca Deus em ti, escuta-o. Né? Vida de oração, isso é vida de oração. Não tem vida interior cultivada que dê fruto que não seja com vida de oração. E aí a gente tem N exemplos nos santos da nossa igreja. Vamos pensar em São José, né? Olha o recolhimento daquele homem de vida interior e de trabalho.
né? E esse é o lema também da Opus Dei, de São José Maria Escrivá, rezar e trabalhar, né? Então, primeira coisa da vida interior, oração. O Espírito Santo quer te conduzir à oração. O Espírito Santo quer te conduzir a águas mais profundas. Sai da superfície, mergulhe em Deus. Então, a primeira coisa, vida de oração. A segunda coisa para onde o Espírito Santo conduz a gente numa vida de oração é o estudo da palavra, a leitura da palavra de Deus. E nós, católicos, temos que lembrar que nós temos palavra, que nós temos magistério e que nós temos tradição, né? É nisso que se baseia a fé católica. Esse tripé é a palavra de Deus, é a tradição e é o magistério. Então, o Espírito Santo te conduz a isso, o Espírito Santo te conduz à palavra, né? Mergulhar, conhecer, degustar a palavra de Deus, para que Ele possa conduzir a sua vida. E o Espírito Santo vai te conduzir também a uma vida sacramental. Não existe vida interior, não existe vida de oração sem sacramento. Sacramento da confissão, sacramento da Eucaristia. Quem tem vida de oração anseia por um coração eucarístico. Se encontrar com Jesus na Eucaristia. Que beleza, que maravilha, mais de uma vez por semana, sem obrigação, sem ser só no domingo, mas eu buscar Jesus, um coração eucarístico. Eu desejo Jesus, eu desejo receber Jesus. Então o Espírito Santo te conduz a uma vida de oração, uma vida interior, que é baseada numa vida de oração, no estudo da palavra de Deus, da tradição da igreja, da vida dos santos, e Ele te conduz ao sacramento. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não recebe Jesus na Eucaristia? Então, o Espírito Santo te conduz aos sacramentos. E o Espírito Santo te conduz a uma vida virtuosa, prática das virtudes, né? A virtude do silêncio, sim. A virtude da humildade, sim. A virtude de se calar e de aceitar muitas situações, sim. Mas também a virtude de ter o discernimento, de saber pelo que lutar, a hora de falar, a hora de calar. Principalmente para quem é pai, para quem é mãe que está acompanhando, para quem é jovem, né? Essa virtude de conduzir a vida por aquilo que Deus quer. E principalmente a graça de buscar muito mais as coisas do alto do que as coisas aqui dessa terra, que vão passar e que vão embora. E já finalizando quase o nosso momento, eu gosto muito de uma passagem que tem no Evangelho de São Lucas. E ela está lá no capítulo 11, nos versículos de 9 a 13. Jesus falava sobre a oração. E ele dizia assim: se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta, a porta vai ser aberta para você. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os filhos de vocês? Porque se um filho te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra, né? Se o filho te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente para ele. E se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, olha o que Jesus diz. Muito mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo a quem pedir. E é engraçado que Jesus não fala assim, ó, o Senhor, o Pai, quando você pedir, Ele vai te dar as coisas boas. Não, Jesus fala, quanto mais vocês pedirem, mais o Senhor dará o Espírito Santo. O que significa isso? Porque acima de todas as coisas boas, o que a gente mais precisa pedir é o Espírito Santo. Esse mestre da vida interior, esse Senhor que nos conduz, esse paráclito, nosso intercessor, nosso advogado, nosso defensor. Então, eu gostaria de rezar com você nesse minutinho, já nesse final de meditação, de tempo que nós temos de preparação para a nossa novena de Pentecostes, para celebrar bem o dia de Pentecostes. Você conhece o Espírito Santo? O quanto, não interessa o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você, porque Ele quer conduzir a sua vida. Espírito Santo, você tem te conduzido a uma vida de oração? Você tem frequentado os sacramentos? Você tem gosto pela palavra? Você tem vontade? Você tem desejo? Você tem trocado essa vida, essas paixões desordenadas que existem dentro da gente pelas virtudes? Feche seus olhos agora um minutinho, se você puder, e peça para que o Espírito Santo venha iluminar a sua inteligência e fortalecer a sua vontade. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos nos preparando para essa festa de Pentecostes. Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor.
Jesus subiu aos céus e prometeu que o Senhor viria sobre nós para nos conduzir, para nos convencer a respeito do pecado, da justiça, do juízo. Faz isso em nós, Espírito Santo. Conduz a nossa vida. Conduz-nos a águas mais profundas. Conduz-nos ao coração de Jesus. Conduz-nos à confissão, à Eucaristia. Sê conosco, Espírito Santo. Nós queremos pedir ainda, pela intercessão daquela que é total de Deus, plena de Deus, que é Caretomene, Maria, cheia do Espírito Santo, para que ela interceda por nós diante de Jesus, para que, acima de todas as coisas que a gente deseje, que a gente anseie, que a gente peça na nossa vida, a gente deseje o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você e a sua família, as pessoas que você ama. Salve Maria, salve José.